Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Acredito que todos somos pecadores, e não existem pessoas perfeitas, e todos têm o direito de cometer erros, assim como de ser perdoados. Mas também acredito que há uma linha que, tendo cruzado, uma pessoa não merece perdão. Eu estava perto de cometer um erro catastrófico, mas minha esposa já cometeu e pagou por isso. Você já encontrou um empresário cuja principal razão para vender sua empresa foi evitar trair seu cônjuge? Bem, agora você encontrou, porque eu, Brent Wallace, sou essa pessoa. Embora não tenha sido minha única motivação, certamente foi a principal. Meu negócio começou no típico estilo de startup de garagem. Com formação em engenharia biomédica, trabalhei inicialmente para uma grande corporação depois da faculdade, mas achei o trabalho insatisfatório. No meu tempo livre, fiquei intrigado com a ideia de desenvolver kits de teste rápido para várias condições médicas, permitindo que os consumidores se testassem convenientemente em casa antes de buscar mais aconselhamento médico. Sem entrar em detalhes desnecessários, meu objetivo era garantir que esses testes não fornecessem falsos negativos quando usados 2 vezes, com 2 dias de intervalo, com uma margem de até 10% para falsos positivos, desde que os consumidores fossem informados disso com antecedência. Começando na minha garagem, inicialmente desenvolvi um kit de teste para babesiose, uma doença menos conhecida transmitida por carrapatos. Mais tarde, vendi os direitos de patente para um laboratório nacional de testes. Posteriormente, mergulhei na criação de outros kits de teste. Apesar de acumular dívidas para validar meus kits na terceira iteração, eu me senti confiante o suficiente para estabelecer a Recic Inc. Aos 43 anos, a Recic estava florescendo, com uma força de trabalho substancial de mais de 250 funcionários, atraindo interesse de aquisição de várias empresas biomédicas e farmacêuticas. Foi então que comecei a considerar a possibilidade de vender a empresa. Quando cheguei aos 36, meu primeiro casamento terminou em divórcio. Kate e eu nos casamos um ano depois da faculdade, e ela ficou ao meu lado durante os desafios de lançar nosso negócio na garagem. A tensão das longas horas e dos riscos financeiros durante a fase de inicialização prejudicou nosso casamento, mas o golpe final veio quando traí sua confiança ao traí-la. Minha infidelidade surgiu de um senso de direito que surgiu depois que vendi os direitos da patente do meu segundo kit de teste. Sofia, minha parceira de caso, era jovem, impressionável e apaixonada por mim. Depois de 3 encontros, recuperei o juízo e terminei o caso, mas Sofia não aceitou bem o término e contou a Kate sobre nossos flertes. Quando Kate me confrontou, eu não neguei, apesar de Sofia não ter provas concretas. Naquela época, eu estava sobrecarregado o suficiente com culpa que não conseguia me obrigar a agravar meus erros com mentiras. Confessar pode ter sido catártico, mas marcou o fim do meu casamento, embora, felizmente, não tivéssemos filhos. Eu acreditava ter chegado ao fundo do desespero até que, 183 dias depois, não que eu estivesse contando, após o decreto oficial de divórcio, descobri que Kate também tinha sido infiel a mim, e com muito mais frequência do que eu suspeitava. Embora os termos do meu divórcio não tenham impactado muito meus negócios ou finanças, em grande parte devido a dívidas pré-existentes e à falta de confiança de Kate em meus empreendimentos, o preço emocional foi quase insuportável. Aos 38 anos, eu me casei com minha segunda esposa, Brenda, no momento em que o Recic estava se mostrando consideravelmente promissor. Com aconselhamento jurídico sólido, Brenda e eu estabelecemos um acordo pré-nupcial. Fiz questão de incluir uma cláusula de moralidade mútua no acordo, servindo como um incentivo adicional, embora desnecessário para mim, para permanecer fiel. Este item definiu um relacionamento extraconjugal. Este é qualquer contato próximo na cama, bem como um beijo francês, excluindo beijos comuns. Antes do nosso casamento e da assinatura do acordo pré-nupcial, fui completamente transparente com Brenda sobre meu histórico de infidelidade e expressei profundo remorso por isso.
Ela pareceu contente com a inclusão da cláusula de moralidade. Além disso, o acordo pré-nupcial estipulava que Brenda não receberia nenhuma parte dos ativos da Hezekiah, sejam ações ou lucros de vendas, em caso de divórcio, independentemente das circunstâncias, e eu não teria direito a nenhum de seus ativos pré-matrimoniais, pois ela era bem abastada. As consequências por violar a cláusula de moralidade foram substanciais. Meus problemas começaram durante a fase de pico de crescimento da Hezekiah, bem perto do meu aniversário de 40 anos. Com a empresa florescendo, tornou-se imperativo trazer um profissional de RH em tempo integral. Consequentemente, encarreguei nossa atual funcionária de meio período, que estava em transição para outro departamento com entusiasmo, de peneirar currículos e marcar entrevistas com os principais candidatos. A candidata inicial, Gayle Preston, tinha apenas 1,55 metros de altura, mas com seus saltos de 13 centímetros e presença cativante, ela parecia ter 2,13 metros de altura e 160 quilogramas em termos de carisma. Apesar de suas credenciais histórico impressionantes, foi seu comportamento, a maneira como ela se portava, seus gestos graciosos e as sutis nuances em seu discurso que realmente me cativaram. Quando nosso encontro terminou, marcado por um aperto de mão firme, mas sensual, eu me vi transpirando profusamente com uma agitação desconfortável em meus lombos. Rapidamente percebi que poderia ser arriscado estar na presença dessa mulher, mas não seria justo dispensá-la apenas por causa de seu encanto cativante. Então tomei uma atitude. Reuni meus 2 vice-presidentes e anunciei, de Judy, que escolhi me afastar do processo de contratação de diretor de RH. Aqui estão os currículos dos 4 principais candidatos. Vocês 2 tomarão a decisão. Se necessário, quem romperá qualquer laço? Quem sendo chefe de engenharia? Mas você não entrevistou aquela candidata enérgica que saiu do seu escritório há 30 minutos? Judy perguntou, confusa. Sim, ela é uma das 4 primeiras. No entanto, depois da entrevista, achei melhor que outra pessoa decidisse. Eu indiquei vocês 2. Então ligue para ela e traga-a para outra entrevista junto com os outros 3. Eu murmurei, me sentindo cada vez mais desconfortável. Judy e Jim saíram casualmente do meu escritório, respondendo com um indiferente, ok, antes de saírem. Eu prontamente fui para a academia, me esforçando até a exaustão. Eu realmente espero que eles não a escolham. Eu murmurei repetidamente enquanto levantava pesos ou assistia TV na elíptica. Uma semana depois, Judy e Jim entraram no meu escritório de manhã cedo. Nós 2 chegamos à conclusão de que Gayle Preston é a candidata mais forte, declarou Judy. Ela vai começar na próxima segunda-feira. Nós combinamos para ela ficar no escritório em frente ao seu, Jim acrescentou. Engoli em seco, forcei um sorriso falso e respondi, isso é fantástico. Foi tão terrível quanto eu havia previsto. Eu tinha que interagir com Gayle ou pelo menos vê-la todos os dias úteis enquanto eu estava na cidade. Dado nosso ambiente de escritório altamente sociável, havia inúmeros eventos como festas, piqueniques, reuniões e retiros onde inevitavelmente nos cruzávamos, muitas vezes acompanhados por nossos cônjuges, felizmente. Gayle parecia estar felizmente casada com seu marido John, que trabalhava como corretor da bolsa. Apesar da simpatia consistente de Gayle nessas reuniões, Brenda nunca pareceu se aquecer com ela como fazia com a maioria dos outros funcionários da gerência. Na festa de fim de ano, depois que Gayle esteve em minhas várias fantasias por cerca de 2 anos, de alguma forma Gayle e eu acabamos dançando juntos, e John e Brenda fizeram o mesmo. E só pelo toque dela, senti uma forte corrente de sangue para o meu instrumento. Fazia tempo que não tinha isso. Tenho certeza de que ela sentiu minha terceira perna, que se formou enquanto dançava com ela. No caminho para casa naquela noite, Brenda estava visivelmente distante. Depois daquela noite, fiquei obcecado por Gayle. Era uma mania. Passei muito tempo contemplando-a, e sempre que a substituía no trabalho, minha mente involuntariamente desenhava fantasias com ela. Foi naquele momento que cheguei à conclusão de que, para preservar meu casamento e cumprir minha obrigação de me abster de adultério, eu deveria me distanciar de Gayle. Na época do meu encontro desastroso com Gayle, eu tinha recebido várias ofertas sérias de empresas biomédicas e farmacêuticas interessadas em adquirir a Hezekiah.
Nossa empresa ostentava um portfólio substancial de patentes valiosas, abrangendo quase todos os aspectos de nossos 31 produtos comerciais, com inovações ainda mais promissoras em desenvolvimento. Além disso, eu tinha acumulado riqueza muito além das minhas necessidades e fui inspirado pelos exemplos filantrópicos estabelecidos por figuras como Bill e Melinda Gates e Warren Buffett. Assim, meu desejo de contribuir para a melhoria social em vez do enriquecimento pessoal se tornou uma força motriz. No entanto, em momentos em que pensamentos sobre Gail invadiram minha mente durante momentos íntimos com Brenda, eu não conseguia negar o verdadeiro motivo principal por trás da consideração da venda. Quando envolvi compradores em potencial para a Resic, incluí os 6 membros mais antigos da equipe de gestão nas discussões, incluindo Gail. Gail me confidenciou suas preocupações, expressando nervosismo, pois sentia que poderia ser o membro mais dispensável da equipe e temia não encontrar um emprego alternativo adequado. Eu a tranquilizei e tentei o meu melhor para manter o profissionalismo, evitando qualquer distração inadvertida enquanto ela se sentava em frente à minha mesa com as pernas cruzadas e uma saia levantada. Acabei vendendo a empresa para o terceiro comprador de 8, embora todas as ofertas fossem proibitivamente altas, o que tornou a escolha específica financeiramente relevante para mim. Eu os escolhi porque acreditava que era uma boa combinação e porque eles concordaram em fornecer a Jim e Judy contratos de trabalho de ferro de 2 anos e a Gail um contrato de 5 anos. Fiz cada um deles prometer manter seus contratos confidenciais. Gail ficou emocionada, derramando lágrimas de gratidão e me abraçando com força enquanto beijava minha bochecha. Em um gesto um tanto infantil, não lavei suas lágrimas da minha bochecha por 2 dias. Depois de deixar a Resic, agora sob o guarda-chuva da Megabooks Pharmaceuticals, Gail manteve contato comigo e estendeu vários convites para almoço. Eu me esforcei para transformar esses convites em encontros envolvendo nossos cônjuges, o que foi bem sucedido, embora eu percebesse que Gail ocasionalmente ficava desanimada com minha abordagem. Durante essas ocasiões, notei uma distância crescente entre Gail e John, e Brenda tendia a ser mais reservada por alguns dias depois. Por fim, comecei a encontrar desculpas para recusar os convites de Gail. Envolvi-me profundamente em meus esforços filantrópicos e encontrei alegria genuína na vida, embora meus pensamentos sobre Gail permanecessem fortes. Fiquei longe do Resic por quase 2 anos, durante os quais não retornei às ligações recentes de Gail. No entanto, como ex-proprietário da Resic, que agora era uma divisão separada da Megabooks, eu ainda recebia convites para seus eventos sociais, incluindo a festa anual de fim de ano. Querendo comparecer, entrei em contato com o organizador do evento para perguntar sobre a presença de Gail e John. Ao ser informado de que eles não estariam lá, decidi ir. Embora eu esperasse que Brenda pudesse me acompanhar na sexta-feira à noite, ela recusou devido a uma viagem de negócios que não terminaria até sábado de manhã. Apesar de não precisar do dinheiro, Brenda continuou trabalhando porque encontrou satisfação nisso. Ao chegar ao hotel onde a festa estava sendo realizada, recebi uma recepção calorosa de quase todos os presentes. Parecia que os funcionários estavam agradecidos pela minha decisão de vender para Megabooks, evidentemente um empregador respeitável, e estavam satisfeitos com os bônus de $10.000 que eu havia distribuído a cada um deles na minha saída. Ao contrário do que me informaram, avistei Gail no evento. Assim que ela me notou, ela se aproximou com um olhar feroz nos olhos. "Por que você tem me evitado, Brent Vuolis? Eu pensei que você se importasse comigo, especialmente considerando como você me garantiu aquele contrato de trabalho de 5 anos antes de ir embora", ela repreendeu, apontando seu dedo indicador para meu peito. Notei que sua fala estava um pouco arrastada. Gail raramente bebia mais do que uma taça de vinho, mas naquela noite ela parecia quase embriagada. Bem, eu não tenho, evitado você, Gail. Eu só tenho estado muito ocupado", gaguejei defensivamente, sentindo o suor se formando. Onde está John?" Eu perguntei, esperando desviar a conversa. "Ele não está aqui, e não tente fugir. Eu sei que você tem me evitado, e até o fim da noite eu vou descobrir o porquê. Agora deem-se comigo", ela ordenou.
Gail e eu dividimos a pista de dança por cerca de 5 ou 6 danças, até mesmo suportando uma dolorosamente lenta, até que finalmente a convenci de que precisava falar com o gerente da divisão e sua esposa, junto com outros funcionários da gerência trazidos pela Megabooks. Ok, mas somente se você concordar em me encontrar para um drink no bar do hotel depois da festa para discutir alguns assuntos. Tudo bem, eu murmurei. Antes de abordar o gerente da divisão, disquei o número de Brenda no meu celular e fui para o correio de voz dela, deixando uma mensagem. Minha expectativa de que Gail não me encontraria quando a festa diminuísse se mostrou infundada. Ela agarrou meu braço e me conduziu para o bar antes da música final da banda. Nós nos acomodamos em uma mesa isolada e mal iluminada na parte de trás do bar e pedimos bebidas. Ela optou por uma Cherry Queen, enquanto eu escolhi uma Vard Mary. Na verdade, Gail não precisava de outra bebida porque, pela primeira vez que a conheci, ela estava bem bêbada ou perto disso. No entanto, eu não ia sugerir que ela mudasse para uma opção sem álcool. Eu simplesmente sorri e me preparei para o que estava por vir. Eu removi toda a fala arrastada da conversa dela. Então, Brent, vamos direto ao ponto. Acredito que você tem me evitado porque está genuinamente atraído por mim. Vamos lá. Admita. O que te faz pensar isso, Gail? Porque você sempre foi excepcionalmente legal comigo, mas um tanto reservada. Você visivelmente gosta das nossas danças e não consegue deixar de olhar para as minhas coxas, embora eu não consiga entender o porquê, já que elas não são nada especiais, ela provocou, seguido por um arroto e uma risadinha. Bem, eu gosto de você, mas não acho que eu esteja realmente afim de você assim, comecei a dizer. Mas ela interrompeu com uma besteira afiada. Vamos, admita, você está afim de mim, ela insistiu, me dando um olhar penetrante. Se você não admitir, eu vou me jogar no seu colo, ela provocou. Bem, você é atraente. Imagino que a maioria dos caras héteros te acharia atraente, respondi, afrouxando minha gravata, pois meu colarinho estava apertado. De jeito nenhum. Você viu minha silhueta? Eu não tenho o tipo de corpo que faz a maioria dos caras babarem, ela retrucou. Oi, Gail, eu murmurei, mas ela me ignorou. E nem pense em elogiar meu corpo, ela riu. Na verdade, eu não ouvi muito porque meu queixo caiu enquanto eu estava olhando para ela. E por que você está olhando para meus quadris? Eles são muito musculosos porque eu costumava patinar e esquiar quando era mais jovem, ela acrescentou, então riu e riu novamente assim que nossas bebidas chegaram. Para ser honesto, os quadris de Gail são excepcionais. Eles são musculosos, mas, ao mesmo tempo, tendem para o lado atraente dos músculos, não para o lado pouco atraente. Depois de tomar alguns goles de Cherry Peach, Gail continuou. Além disso, pode ser difícil viver comigo. Tenho uma forte atração, e quando estou no clima, sou persistente. E se John não estiver pronto para entrar no quarto comigo em qualquer momento conveniente, bem, ele está sem sorte. Espero a atenção diária dele, ela sorriu. Então ela listou todas as suas supostas deficiências, por exemplo, ronco, irritação matinal, e assim por diante, para as quais eu murmurava toda vez, mas ela não prestava atenção. Depois de 45 minutos durante os quais ela se humilhou, ostensivamente para mostrar que eu não deveria ter sentimentos por ela e que deveríamos apenas continuar amigos, eu me senti ainda mais fascinado por ela. Ela não era apenas um símbolo de cama, ela era uma pessoa real. Assim que Gail terminou seu segundo coquetel de rainha cereja, seus olhos ficaram vidrados. Eu gentilmente segurei seu braço, olhei em seus olhos desfocados e perguntei, Gail, você está se sentindo bem? Parece que você vai desmaiar. Estou um pouco tonta, ela riu, seus olhos ainda sem foco. Vou arranjar um táxi, ofereci. Vou ficar no hotel esta noite, ela respondeu, remexendo na bolsa. Depois de alguma luta, durante a qual ela acidentalmente derramou um pouco de maquiagem que eu peguei para ela, ela produziu um cartão-chave e acenou para mim. Em que quarto você está? Eu te ajudo a chegar lá. Droga, não consigo lembrar, provavelmente no dia 16, talvez 17, acho que é 1705, ela murmurou. Vamos para a recepção,
sugeri, auxiliando-a e guiando-a em direção à área de recepção enquanto ela se apoiava em mim para se firmar. Ao chegar à recepção, apresentei a Madeline, a recepcionista, o cartão-chave de Gail Preston e minha carteira de motorista. Madeline, minha amiga Gail Preston aqui, parece ter esquecido o número do quarto, apesar de estar registrada no seu hotel. Você poderia nos ajudar a confirmar o quarto dela? Eu perguntei. Madeline hesitou, observando a aparente embriaguez de Gail, antes de responder, não tenho certeza se devo. Eu lhe forneci minha carteira de motorista para garantir a responsabilização. Pretendo apenas acompanhar a senhora Preston até seu quarto e deixar um bilhete para a camareira não perturbá-la. Quaisquer custos adicionais por um check-out tardio serão cobertos por mim, expliquei calmamente, enfatizando o curso de ação responsável. Eu podia sentir a incerteza persistente de Madeline, o que me levou a acrescentar, Madeline, você poderia confirmar com o gerente? Não quero causar problemas para você, mas a senhora Preston precisa de assistência. Madeline desapareceu na sala dos fundos e reapareceu depois de 2 minutos com um sorriso tranquilizador. O gerente disse que está tudo bem. Vou fazer uma cópia da sua carteira de motorista e depois verificar o número do quarto com o cartão-chave dela. Depois de fazer uma cópia da minha carteira de motorista, entretida com a risada de Gail e seu aperto no meu peito e braços, Madeline passou o cartão-chave em sua mesa e anotou o número do quarto em um pedaço de papel que ela então me entregou. A nota dizia 1825. Pelo menos ela acertou o primeiro e o último dígitos dos 4. Eu ri silenciosamente enquanto guiava Gail em direção ao elevador. Gail estava tagarela, embora muito do que ela dissesse fosse sem sentido, enquanto eu praticamente a carregava para o elevador e depois para o quarto dela. Enquanto eu destrancava a porta dela, ela deu um beijo na minha bochecha e disse, obrigada Brent, você poderia me ajudar a tirar meu vestido e pendurá-lo? Dormir com ele iria estragá-lo. No começo eu tinha dúvidas sobre essa ideia, mas não conseguia encontrar uma maneira de evitá-la. Abri o zíper da manga do vestido dela e quando ele escorregou, a 8ª maravilha do mundo se abriu na minha frente. Eu literalmente não esperava que isso me surpreenderia tanto. Tentei me distrair de pensamentos idiotas o máximo possível e apenas fiz o que todo cara adequado deveria ter feito. Tirei os sapatos dela, pendurei-os no armário do quarto dela e pendurei o vestido dela. Colocando cuidadosamente os pés dela na cama, cobri-a com um cobertor, dando uma última olhada nela antes de sair. Quando saí depois de me despedir da garota, ela de repente me agarrou pela lapela do meu casaco, me puxou para ela e me beijou apaixonadamente nos lábios. Depois de me soltar, ela apenas disse obrigada e tudo virou de cabeça para baixo. Quando apaguei a luz e saí do quarto, ela já estava roncando. Não fiquei surpreso porque tinha sido avisado. Enquanto eu dirigia para casa na limusine com Slate, todos os meus pensamentos estavam ocupados com essa garota. Graças a Deus eu não estava dirigindo, foi o único consolo que consegui encontrar. Brenda apareceu em nossa casa por volta das 11 da manhã de sábado. Depois de uma rápida troca de cumprimentos e perguntas sobre os eventos recentes de cada um, ela mencionou que precisava de um banho. Ela colocou seu iPhone e bolsa no balcão da cozinha e guardou sua mala na lavanderia antes de subir as escadas. Enquanto eu bebia suco de laranja na cozinha, senti uma pontada de culpa, apesar de não ter feito nada de errado. Meus pensamentos sobre Gail me deixaram ainda mais desconfortável. Nesse momento, um celular tocou. Eu realmente acreditava que o telefone em questão era meu. Levantei-me do meu assento e me aproximei do balcão onde meu iPhone e o idêntico de Brenda estavam colocados. Foi pura coincidência que eu tenha anotado a mensagem no que mais tarde descobri ser o telefone de Brenda. Dizia, você é meu melhor FK de todos os tempos, querida, acompanhado de um emoji travesso e Bill. Bill Benson era um colega de Brenda, provavelmente a acompanhando em sua recente viagem de negócios. Eu me joguei na cadeira mais próxima, meus pensamentos girando. No entanto, consegui recuperar a compostura e estava quase racional quando Brenda voltou para a cozinha, vestindo um roupão com o cabelo molhado do chuveiro. Por que você parece que seu cachorro acabou de morrer? Ela brincou ao me ver e eu a encarei, sem sorrir, e retruquei, porque meu casamento tinha acabado de terminar. Ela pareceu surpresa. Devolvendo o iPhone para ela, eu instruí,
verifique sua última mensagem. Ela apertou alguns botões e então cobriu o rosto com a mão. Há quanto tempo você tem um caso com Bill? Eu perguntei com raiva. Sua expressão mudou de surpresa para desafio. Cerca de 1/10 do tempo você tem um caso com Gail Preston, ela zombou. Nunca tive contato próximo com Gail, retruquei. Talvez não, mas você está emocionalmente ligado a ela desde o dia em que se conheceram, Brenda retrucou. Como chegou a essa conclusão? Perguntei, e minha voz falhou porque não podia negar nossa conexão emocional, apesar dos meus melhores esforços para mantê-la platônica. Ah, não sei. Talvez seja por causa da expressão estranha no seu rosto quando você está perto dela, ou talvez seja por causa das reações espontâneas que você tem quando dança com ela. Eu não tinha ideia de como ela entendia isso. Claro que você gritou o nome dela enquanto dormia e até 2 vezes durante a intimidade comigo. Aberração, ela rosnou. O comentário final me pegou desprevenido, mas eu não consegui refutá-lo. Talvez eu tivesse. Então isso justifica você dormir com Bill Benson pelos últimos 5, 6, quantos meses? Gritei. Eu precisava de um plano B para quando você decidisse me deixar quando sua conexão emocional se tornasse física. Brenda respondeu, sua expressão agora tingida de tristeza, uma lágrima se formando em seu olho e seus braços firmemente cruzados. Trocamos olhares silenciosos pelo que pareceram 30 minutos, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos. Por fim, levantei-me da cadeira e sugeri, por que você não vem para casa mais cedo na segunda-feira à tarde para que eu possa atendê-la aqui em vez de no seu escritório? Não vou insistir em impor a cláusula de moralidade no acordo pré-nupcial. Subi para o meu quarto, coloquei as roupas e suprimentos necessários para os próximos dias em uma mala e saí de casa. Pouco antes de eu sair, Brenda perguntou entre lágrimas, então é isso? Sem me virar para encará-la, respondi, sim, é isso. Como é minha casa, você precisará desocupá-la no próximo mês, de acordo com os termos do acordo pré-nupcial, pois eu pisei no limite sem me preocupar em fechar a porta atrás de mim. Brenda não tentou fazer as pazes, não que isso faria diferença, pois eu não estava me sentindo inclinado a me reconciliar. Poucos dias depois de receber os papéis do divórcio, ela assinou o documento de acordo rapidamente, dada a clareza das disposições do acordo pré-nupcial. Apesar de ela saber que eu tinha a opção, escolhi não invocar a cláusula de moralidade. Permaneci em nossa casa de praia pelo mês seguinte até que ela deixou nossa antiga residência suburbana. Ela partiu com apenas uma quantidade mínima de pertences além do que tinha direito. Recebi uma ligação de Gail na segunda-feira à noite, logo depois que Brenda foi atendida. Eu escolhi atender. Depois de uma breve troca de cumprimentos, ela foi direto ao ponto. Quero me desculpar se pareci muito duro com você na festa de sexta-feira, Brent. Embora não seja uma desculpa, eu estava bêbado pela primeira vez desde a faculdade e senti vontade de compartilhar o que estava em minha mente. Eu entendo, Gail. Você não fez nada de errado. Eu também quero agradecer por me ajudar a voltar para o meu quarto quando eu estava bêbada, mas como eu acabei só de calcinha. Você insistiu que eu tirasse seu vestido para que você não o estragasse dormindo com ele e o pendurasse no armário, eu respondi com uma risada. Isso parece comigo, ela riu em resposta. Você deu uma boa olhada? Sim, certamente dei, eu ri de novo. Foi tão ruim quanto eu avisei que seria, ela perguntou, rindo mais uma vez. Na verdade, você parecia Afrodite, eu respondi depois de uma pausa, então rapidamente acrescentei. Mas não vamos mais insistir nisso. Concordo. No entanto, liguei para falar de outro assunto. Gail disse, seu tom sério. O que foi? Recebi uma ligação de Brenda esta tarde. Ela me criticou duramente, me chamou de sereia, mas não do tipo do corpo de bombeiros. Ela não tinha o direito de te atacar. Você não fez nada de errado. Não é sua culpa ser incrivelmente atraente, respondi, combinando com a seriedade dela. Você está realmente se divorciando dela? Sim, estou. Não tolero infidelidade. Minha atração por você não era traição, mas o caso dela com o colega de trabalho era. Escute, não posso discutir isso com você ou com qualquer outra pessoa.
Vou tirar um tempo de folga. Desejo-lhe tudo de bom, eu disse, me sentindo emocionada. Eu entendo. Boa sorte, Brent. E quem sabe, talvez nos reconectemos em circunstâncias diferentes, ela respondeu. Sua voz tingiu-se de amargura. Talvez, respondi enquanto desligava meu celular. Eu não estava tão composta e controlada sobre meu divórcio quanto inicialmente parecia aos outros. Embora eu reconhecesse que meu foco em Gail poderia ser visto como um caso emocional, eu realmente acreditava que merecia reconhecimento por tomar medidas para evitar que isso se tornasse físico. Eu sentia ressentimento em relação a Brenda por igualar meu envolvimento emocional com Gail ao caso físico dela. Se Gail fosse um problema tão grande para ela, ela poderia ter terminado nosso casamento antes de se envolver com Bill. A situação também trouxe de volta o desgosto que senti ao descobrir, muito tempo depois do divórcio, que minha primeira esposa Kate havia me traído, mas se retratado como uma vítima durante nossa separação. Para superar a traição de minhas duas esposas infiéis, senti a necessidade de uma resposta drástica. No entanto, minha criação e crenças sobre o respeito às mulheres me impediram de retaliar contra Kate e Brenda. No entanto, Bill, junto com o amante virou marido de Kate, Winston, apresentou uma situação diferente. Com amplos recursos financeiros à minha disposição, percebi que poderia me vingar dele sem medo das consequências. No mês seguinte, dediquei-me exclusivamente aos meus principais esforços filantrópicos, ao mesmo tempo em que mobilizava duas equipes de investigadores particulares para reunir informações sobre Bill e Winston. Além disso, contratei outra organização conhecida por seus métodos duvidosos para explorar potenciais estratégias de vingança. No final do período de 30 dias, recebi relatórios abrangentes de todas as três entidades. Bill e Winston compartilhavam uma paixão comum, seus carros. Enquanto Bill gostava de dirigir pelo campo com seu querido veículo, Winston frequentava bairros violentos a cada 2 semanas. Contratei um hacker para descobrir detalhes sobre suas apólices de seguro de carro e, logo após mudar seus endereços, providenciei o cancelamento de suas apólices. Um mês depois, quando o carro de Bill estava estacionado no campo e o de Winston em um, imobilizei 2 rodas de cada carro com botas Denver, quebrando as chaves no processo. Simultaneamente, mandei borrifar ácido butírico nos porta-malas interiores dos 2 carros, uma das substâncias mais repugnantes conhecidas pela humanidade. Eu ainda tinha negócios inacabados com os 2 idiotas. O próximo passo afetaria Kate e Brenda também, mas eu já tinha decidido que, contanto que eu não as machucasse física ou financeiramente, azar. Eu convoquei alguns indivíduos suspeitos para invadir a casa de Kate e Winston, assim como o apartamento de Bill, onde Brenda frequentemente passava a noite. Eu tinha os colchões nos quartos principais equipados para disparar um gerador de ruído oculto na tubulação em outro lugar da casa ou apartamento se houvesse qualquer atividade significativa nas camas, além do movimento normal durante o sono. Cada residência tinha vários geradores de ruído com sons diferentes instalados, e um chip de computador alternava entre eles para ativar os sensores da cama. Eu esperava que sempre que essas minhas ex-esposas mentirosas estivessem fazendo tarefas de cama em seus quartos, ruídos perturbadores ecoassem pela casa, impedindo-as de fazer amor. Como todos os dispositivos eram sem fio e habilmente disfarçados, presumi que levaria meses até que pudessem detectar a interferência e neutralizá-la. Tendo realizado minha vingança, fugi para Aruba por um mês, tentando esquecer meus casamentos e talvez até meu apego a Gail. Depois de passar cerca de 10 dias em Aruba, voltei para o lobby do meu hotel de luxo após uma sessão de paddleboarding. De repente, uma mulher animada, com uma semelhança impressionante com Gail Preston, me interceptou, bloqueando meu caminho. Felizmente, Brent, você não é difícil de encontrar. Só precisei desembolsar cerca de 1.000 para rastreá-la. Uma voz familiar emanou de trás de um par de óculos de sol enormes e um chapéu. Gail? Foi minha resposta astuta. Em carne e osso, ela sorriu. O que te traz aqui? Perguntei tolamente. Procurando por você, obviamente. Precisamos conversar. Onde é seu quarto? Bem, ok, é uma das coberturas, murmurei. Ótimo, ela riu, pegando meu braço e me levando em direção aos elevadores.
Nós conversamos casualmente sobre o clima, o hotel e os arredores naturais de Aruba até chegarmos ao meu quarto. Você precisa se sentar, Gail insistiu bruscamente enquanto me direcionava para um dos muitos sofás na antessala da cobertura enquanto ela permanecia de pé. Depois que ela tirou os óculos escuros e o chapéu, ela começou. John iniciou os procedimentos de divórcio há cerca de 3 semanas, ela declarou. Por quê? Eu questionei. As notícias e a figura impressionante de Gail já estavam provocando uma reação. Ele alegou que estava cansado do meu caso emocional e queria sair. Caso emocional com quem? Perguntei, genuinamente intrigada. Com você, seu idiota, ela retrucou. Com quem mais você achou que era? Gail estava ali, mãos na cintura, um sorriso de escárnio nos lábios. Minha mente tentava dar sentido à situação. Enquanto meus pensamentos corriam, meu rosto queimava e meu desejo crescia, ela finalmente murmurou. Bem, você vai fazer alguma coisa ou vai ficar aí sentado com essa expressão confusa no rosto? Depois de uma curta pausa, pulei da cama, levantei-a e imprimi em seus lábios o beijo francês mais apaixonado que já lhe dei. Quando terminamos o beijo, eu a carreguei para o quarto. 10 segundos depois, estávamos completamente envolvidos e curtindo um ao outro. Quando terminamos, deitamos lado a lado, trocando beijos rápidos e brincalhões, ambos sorrindo contentes. Você realmente conseguiu, campeão. Foi uma sessão absolutamente incrível, ela riu. Você é ainda mais incrível na vida real do que nas minhas fantasias, eu ri. Eu não achei que fosse possível. Escute, Eros, ela continuou. Por que não nos divertimos, surfamos, dançamos, comemos e, claro, praticamos alguns esportes de cama nas próximas 2 semanas e depois temos uma discussão séria sobre tudo? Você pode abrir mão de megabooks por 2 semanas? Eu perguntei. Eu já parei, não é problema, ela riu. Você parou? Eu perguntei. Absolutamente. Acredito que em algum lugar há um cara bonito, charmoso e rico que gostaria de me apoiar e mimar mais do que qualquer coisa no mundo. E adivinha? Eu sugiro que você se candidate para essa vaga primeiro, ela respondeu com um sorriso travesso. Antes mesmo de mencionar a vaga, tivemos outro contato. Nossa conversa depois de 2 semanas não se tornou um evento importante. Naquela época, nós dois percebemos que nossa atração um pelo outro era sincera. Nós nos conectamos como 2 peças de um quebra-cabeça. Nós nos casamos 3 meses depois que Gail se divorciou oficialmente. Menos de 2 meses depois, ela engravidou de gêmeos. Agora somos pais dedicados que não apenas fazem tarefas domésticas, mas também cumprem o dever conjugal no quarto pelo menos 5 vezes por semana. E eu nunca fantasiei com ninguém além da minha maravilhosa esposa. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!